fazemos essas escolhas que nos deem a segurança de que o que estamos fazendo, que as decisões que estamos tomando, o caminho que estamos percorrendo é aquilo que agrada a Deus. Bom, certamente você já fez uma oração como esta: Senhor, o que queres que eu faça? Nós somos confrontados todos os dias com circunstâncias e momentos em que nos são exigidas decisões. Nós todos os dias fazemos escolhas, e essas escolhas realmente definem aquilo que acontecerá conosco ou aquilo que acontecerá com os outros à nossa volta. É sempre bom lembrar que nós não fazemos escolhas que afetam única e exclusivamente a nós mesmos. Na verdade, quase todas as escolhas que fazemos, por mais individualista que ela seja, elas sempre afetarão as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nos amam, as pessoas que convivem conosco. E então voltamos à pergunta inicial: o que eu devo fazer, Senhor? Esta oração deve estar bastante presente em nosso coração, e por muitas vezes devemos recorrer a ela para que saibamos o que fazer, como fazer, de tal maneira que as nossas escolhas nos levem para aquilo que os homens acabaram de cantar. Senhor, quero seguir o teu plano para mim. Senhor, quero viver como alguém que cumpre o teu propósito neste viver. Para que a gente possa caminhar um pouco mais nessa direção, precisamos voltar à declaração de Jesus: eu sou. Dando continuidade aos nossos estudos sobre as 7 afirmações de Jesus que nos remetem à revelação de Deus no deserto para Moisés, chegamos à segunda declaração, que já começamos no domingo retrasado, e agora vamos na parte 2, em que Jesus se declara ser a luz do mundo. Aquele que o segue jamais andará em trevas, mas verá e terá a luz da vida. Em Êxodo capítulo 3, quando Deus convoca Moisés a dirigir o povo naquele grande movimento de libertação do cativeiro do Egito, Deus nomeia Moisés, Deus convoca Moisés, e Moisés, numa crise vocacional, pergunta para Deus: ok, eu irei, estou pronto, temeroso, me acho incapaz, já que o Senhor está mandando eu ir, então eu vou. Mas quando eu chegar lá, as pessoas vão me perguntar quem me mandou, e o que eu direi? Então Deus responde o que A.W. Tozer, um autor americano do século passado, disse que foi a revelação do grande eu, o maior de todos, o original, o grande eu. Quando Deus diz para Moisés: diga apenas que eu sou. O eu sou enviou você, e o eu sou estará com você. Passam-se séculos e milênios, e Jesus Cristo, depois de encarnado neste mundo, revela-se aos seus seguidores dizendo: eu sou. No início do mês, nós aprendemos que Jesus é o pão da vida, que nos sustenta e que nos satisfaz, e que nos salva do cativeiro do pecado. Vimos que Jesus, ao revelar-se como a luz do mundo, traz para si aquilo que aquele povo já sabia, que Deus guiou o seu povo pelo deserto por uma coluna de nuvem durante a manhã e por uma coluna de fogo durante a noite. E vimos no domingo retrasado que o contexto em que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, foi imediatamente após ele ter confrontado aqueles inquisitores da mulher adúltera, de que todos nós temos pecados e de que nenhum de nós pode usurpar de um direito de julgar e condenar aqueles que são tão pecadores quanto nós, achando-nos acima de qualquer bem e qualquer mal. E aprendemos então que Jesus, como a luz do mundo, revela quem nós somos, traz à luz do dia os nossos pecados ocultos. Jesus, a luz do mundo, iguala o piso diante da cruz de Cristo, para que nós não achemos que somos melhores do que qualquer outro,
mas que também carecemos da graça de Deus. Assim como naquele dia, um a um, daqueles inquisitores, fariseus, escribas, hipócritas, que queriam condenar aquela mulher à morte por tê-la pego em adultério, Jesus os confronta e diz: bom, quem não tiver pecado, então pode tirar a primeira pedra. Muitos de nós achamos muito bons, o suficiente para achar que o que os outros fazem é ruim, é mal, é pior, como se nós tivéssemos algum direito de condenar e julgar os outros. E Jesus então vai mostrar que ele, como a luz do mundo, numa referência à festa dos tabernáculos, que ele participava naquele momento, e dizem alguns arqueólogos estudiosos da Bíblia que Jesus estava falando aquilo naquele momento, o lugar onde ele falava, como diz João, que era o átrio das mulheres, ou o pátio da tesouraria, o lugar mais público, onde na festa dos tabernáculos muitas tochas eram acesas, ao ponto de a muitos quilômetros de distância ver-se o templo no monte em Jerusalém aceso, um referencial da presença de Deus e uma lembrança daquela coluna de fogo que guiou o povo pelo deserto. Jesus olha para aquela luminosidade inteira, aquelas tochas incandescentes, aquela luz refulgente naquela noite. Jesus diz: mas eu sou a luz que nunca se apaga. Essa luz se apagará. Eu sou a luz que, assim como aquela coluna de fogo guiou o povo no deserto, eu sou a luz que guia aqueles que me seguem. E vimos então no domingo retrasado, na primeira parte deste estudo, que Jesus, como a luz do mundo, traz à tona quem nós realmente somos, revela toda a nossa pecaminosidade e apresenta um plano de redenção. Jesus, como a luz do mundo, nos redime, guiando-nos e guardando-nos por toda a caminhada no deserto. É por isso que a referência é direta quando Jesus diz: aquele que me segue jamais andará em trevas. Porque o conceito de pecado não é especificamente um momento, uma ação, mas é um modo de viver. Nós somos pecadores. Nós não estamos pecadores. E nós não apenas cometemos pecados, nós cometemos delitos. Nós praticamos o mal, nós temos naturalmente uma intenção, uma inclinação para fazer aquilo que é ruim, aquilo que é faltoso, aquilo que é prejudicial a nós mesmos e, consequentemente, aos outros. E é por isso que o conceito de andar nas trevas é muito mais pontual e, na verdade, linear. E então Deus está oferecendo, por meio de Jesus, uma proposta, uma saída. Esta linha pode ser corrigida, essa experiência pode ser transformada, em que agora não é mais necessário andar em trevas e na prática do pecado, mas com Jesus temos a esperança e a possibilidade de fazer aquilo que é certo, de praticar aquilo que é bom, de viver em esperança. E João 8,12, então, Jesus Cristo traz aos seus seguidores uma viva esperança de que, assim como Deus guiou o povo por todo o deserto, e o povo não se perdeu, o povo se encontrou, o povo foi suprido, o povo foi guiado, o povo foi guardado, assim também Jesus hoje é para nós, como aquela coluna de fogo que nos guia por todo o caminho. Como é que Deus então pode guiar e guardar os nossos passos hoje? Como é que então Jesus se torna a realidade viva em nós daquilo que foi para o povo no deserto, registrado no livro de Números e de Deuteronômio, em que Deus guiou o povo pelo deserto e, como uma coluna de fogo, sabia ou dirigia o povo, e o povo sabia que podia confiar e descansar, que este era o caminho certo, o plano perfeito de Deus para aquela geração. Bom, assim como Deus guiou por uma coluna, Ele também estabelece para nós hoje uma direção e um guia, de tal maneira que possamos dizer ao Senhor: estamos prontos para seguir o Teu plano,
para tornarmos-nos corajosos e invencíveis, refletindo a Tua glória hoje. Hoje, Deus revela-nos a vontade dEle por meio da Sua palavra. Eu sou a luz do mundo, e esta luz se torna verdadeira, esta luz se torna real, esta luz se torna visível por meio da palavra de Deus. Não é possível seguir a Jesus, não é possível conhecer os planos e o plano de Deus, não é possível experimentar a presença de Deus que nos guia e que nos protege ao longo de todo o deserto, sem que a palavra de Deus se torne uma realidade cotidiana em nossa vida. Os números são alarmantes e assustadores, da quantidade de pessoas que querem seguir a Jesus, mas ainda não entenderam e não aprenderam a seguir a palavra de Deus como a autoridade sobre a sua vida, como o mapa claro e objetivo, como a bússola, e hoje nos nossos dias pela tecnologia, o GPS seguro, atualizado, que nos conduz não apenas ao destino, mas pelo melhor caminho, o mais seguro, o mais rápido, o mais eficaz. É assustador, são assustadoras as estatísticas que mostram que a maioria daqueles que seguem a Jesus não amam a palavra de Jesus. Daqueles que querem seguir a Jesus, mas sequer sabem como Jesus faz. E transformam ou transferem e mudam a autoridade da palavra para a autoridade de uma experiência. Quando a palavra não é aberta, quando a Bíblia não é conhecida, quando os preceitos não são revelados, quando nós ignoramos e tornamos-nos indiferentes à autoridade da palavra todos os dias, quando vamos perguntar para Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Ou o que queres, ou como queres que eu faça? Essas perguntas ficarão vazias de respostas, porque a Bíblia são as Escrituras sagradas que nos ensinam o que fazer e como fazer, e ela é a autoridade. Eu sou a luz do mundo. Jesus vai trazer de forma plena e completa quem Ele é e o que Ele faz. E este eu sou, revelado no Novo Testamento, Ele não muda só o que eu sou, mas Ele muda também o que eu faço. Porque quando seguimos a Jesus, e quando conhecemos o jeito de vida em Jesus, e quando nos dispomos a fazer como Jesus, nós então nos preparamos para agir e reagir como Ele agiria e como Ele reagiria. Mas nós estamos muito mais apegados ao nosso jeito de ser. Estamos muito mais seguros no nosso próprio mapa. Mas imagina o que seria para o povo do deserto, se eles dissessem: não, deixa Deus para lá, vamos nós mesmos tomar a direção. Vamos ignorar essa coluna de fogo, esta coluna de nuvem durante o dia, porque nós sabemos onde queremos chegar. Vamos fazer do nosso próprio jeito. Vamos acender o nosso próprio fogo. Vamos iluminar com as nossas próprias lanternas. Vamos fazer as nossas lamparinas. E se o povo ignorasse a vontade de Deus e o propósito e a presença de Deus à frente do povo, certamente a terra prometida seria algo que teria ficado apenas nos sonhos daquela geração. E muitas vezes nós fazemos assim, do nosso jeito, no nosso tempo, por ignorância, ou pior, muitas vezes por desobediência. Há muita gente que é crente apenas para ter fé, mas o que eu tenho aprendido e tenho me desafiado é que ser crente é alguém que está disposto a obedecer. Parece-me que hoje a experiência do ser crente, neste conceito triunfalista, de uma teologia deturpada, de quanto eu ganho, do como eu me enriqueço, do que me livra, do que me guarda, do que me torna um vencedor, do que me dá prosperidade, do que me dá a riqueza que eu tanto preciso e tanto quero, torna a fé reduzida àquilo que você pode acreditar. Eu acredito. Isso se torna um mote dos crentes em Jesus.
Isso tornou uma legenda em adesivos, em camisetas. Eu acredito, mas no que você acredita? Porque se você não me mostrar no que você está disposto a obedecer, eu posso colocar em dúvida se você realmente acredita no que você diz crer. Porque há muita gente que é crente só para ter fé. Mas o que Jesus nos chamou, chamou para ser gente crente, que está disposto a obedecer. Eu sou a luz do mundo e aquele que me segue. Seguir a Jesus se reflete na nossa maneira de identificarmos-nos e nos igualarmos a Jesus, a sermos confundidos pelo jeito dele, de tal maneira que a geração em que vivemos olhe para nós e veja refletida a glória, a vontade, as atitudes, as reações, o amor, o perdão, a docilidade, a firmeza, a coragem de ser como Jesus nos nossos dias. E então, aquele que segue a Jesus, este sim, iluminado, dirigido e guardado por Jesus, não andará em trevas. E hoje é a palavra de Deus que se revela para nós como a clareza da luz de Jesus dirigindo a nossa vida. Desde o Antigo Testamento, e Davi cantou isso no Salmo 119 de muitas maneiras. Eu quero ler com você rapidamente alguns textos bíblicos do Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo, mas porque ele tem um objetivo muito próprio. Na verdade, ele era uma poesia em que os trechos do Salmo 119, como poemas, foram divididos de acordo com o alfabeto hebraico. Então, cada trecho de poesia iniciava-se com uma letra, como um acróstico, né? Um jogral, como a gente usa muito hoje, em que cada início era uma letra do alfabeto grego, e nos 173 versículos o salmista não apenas exalta a palavra, mas ele reconhece-se a si mesmo como alguém absolutamente carente da direção, da luz, da proteção e, acima de tudo, dos efeitos que a palavra de Deus pode realizar e ocasionar em sua vida. O Salmo 119, versículo 105, um dos mais clássicos, o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés. É a lâmpada que ilumina e clareia o meu caminho. Eu sou a luz do mundo, mas não se conhece a luz do mundo se não conhecermos a fonte, a revelação dessa luz, que é a palavra de Deus. A tua palavra é a lâmpada que ilumina o meu caminho, e é a luz que clareia e dirige os meus passos. No Salmo 119, no versículo 11, o salmista diz do seu propósito. Ele diz: escondi a tua palavra em meu coração. Esse versículo nós o conhecemos desde que somos pequenos. Este é o segredo, esta é a forma de nós respondermos a própria pergunta que fazemos ao Senhor: Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça? O salmista nos ajuda. Esconda a palavra de Deus no seu coração, e isso vai ajudar você a não pecar contra Ele. Se não conhecemos a palavra, se a palavra de Deus é um livro empoeirado sobre a sua estante, ou quando de uma forma muito supersticiosa, como só brasileiro consegue ser, aberta no Salmo 91 na estante da sua sala, isso não guarda você de nada. Eu confesso que eu fico frustrado quando eu vou à casa de alguma ovelha e encontro a Bíblia aberta em cima do piano, em cima da estante, da arca, da mesa, no Salmo 91. Porque parece que nós absorvemos uma cultura supersticiosa do povo brasileiro, uma religiosidade animista que dá valor aos paus, aos ferros, aos trevos, às ferraduras, e a única diferença é que a gente faz isso com a Bíblia. Mas não é a Bíblia sobre a mesa aberta na folha do Salmo 90, ele empoeirada, já amarelada pelo sol, pela luz, pelo calor, pelo frio, se isto não estiver guardado no seu coração. Então para de ser crente achando que isso funciona da maneira como o brasileiro acha que funciona, mas passe a ser crente da maneira como Deus quer que funcione.
a Bíblia guardada no seu coração. Porque quando ela estiver guardada no seu coração, Jesus se torna a luz que transforma as trevas em caminho, em segurança, em guarida. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. No versículo 116 do Salmo 119 diz assim o salmista: sustenta-me segundo a tua promessa. Olha, o salmista invoca a promessa que ele conhece, que ele sabe. Nós não sabemos quais são as promessas de Deus, e por muitas vezes nós dizemos coisas absurdas acerca de Deus e acerca do que Ele pode fazer. Muitas vezes confrontamos Deus com aquilo que Ele nunca disse, com aquilo que Ele nunca quis, e nós então nos frustramos. Porque a gente diz: Deus não está me fazendo, Deus não está me dando. Se nós não sabemos quais são as promessas de Deus, nós não podemos invocar que Ele nos guarde, nos sustente por meio delas. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Mas nos frustramos. Nos frustramos porque nós não sabemos no que estão pautadas as nossas esperanças. Não estamos preparados para o dia mau, porque não sabemos quais são as promessas que Deus tem para os dias bons. A palavra de Deus passa desapercebida no seu dia a dia, porque você acha que uma dose cavalar dominical sobre o seu coração lhe será suficiente. Mas não. A Bíblia é a dose diária e necessária para que você conheça e saiba quem Deus é, o que Ele faz e como Ele faz. E é isso que transforma o seu caminho. A palavra de Deus. No versículo 28 do mesmo Salmo, o salmista diz assim: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Se você não sabe quais são as promessas de Deus, não há como se fortalecer no dia da profunda tristeza. Versículo 25, o salmista diz assim: agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Perceba que o salmista o tempo todo está baseando a sua convicção, não no seu achismo, não nas suas expectativas, não no horóscopo do dia, não naquilo que o pastor falou, mas naquilo que ele sabe das promessas de Deus, naquilo que ele conhece da sua experiência com Deus, na autoridade que a palavra de Deus tem sobre a sua vida. No verso 42 ele vai dizer também: então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. A experiência do salmista, ela é toda baseada na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Jesus Cristo só se torna uma realidade como luz que ilumina o seu caminho se você souber quem é Jesus, o que Ele faz e como Ele faz. O Jesus figurado num quadro, numa lembrança, crucificado num pedaço de madeira sob o seu móvel principal, o Jesus carregado num crucifixo, não muda nada se ele não habitar dentro do seu coração como palavra viva, que lhe nutre, que lhe dirige, que lhe sustenta, que lhe traz convicções. Versículo 50, o salmista diz ainda: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Sem a palavra de Deus não temos esperança, porque não sabemos quem Deus é, o que Ele faz e como Ele está fazendo. Versículo 89 do Salmo 119 diz assim o salmista: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Confiança e convicção. Ainda versículo 97: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Hoje nós temos tempo para tudo e dizemos que não temos tempo para nada. E na verdade, tempo não é algo que se administre, porque o tempo, ele é exato. São 24 horas por dia, com mais um segundinho sobrando por ano, a tal ponto de que você, um segundo não, 6 horas sobrando por ano, e aí você faz as contas e divide o quanto sobra por dia. Por isso o ano bissexto, ano que vem tem mais um dia para você viver. O tempo é exato. Você não tem como aumentar ou diminuí-lo. E você não administra o tempo. Você administra a sua vida. O tempo é exato. O que muda é como você vive o seu dia, mas você tem tempo para tudo.
Para novela nunca falta tempo. Misericórdia sobre a sua vida. Misericórdia. Isso é assustador. Eu, sinceramente, guardo no meu coração grandes frustrações quando eu descubro que crentes gastam tempo vendo novela. Ainda torcem pelos personagens. A maior porcaria que tem na cultura brasileira hoje são as telenovelas, de qualquer canal. Porque agora os 3 maiores canais estão fazendo novelas. Mas, sinceramente. E para piorar a sua administração do tempo, ainda vem com história de novela bíblica, né? E você acha que a novela vai te ensinar a Bíblia? Para com isso. Que imaturidade espiritual e cristã achar que uma novela de uma televisão que se diz evangélica e que passa também um monte de porcaria, porque a mesma novela, a mesma televisão evangélica vai cobrir o carnaval no início do ano. Uma incoerência total e absurda de um povo que perdeu a capacidade de pensar. Como eu gosto da palavra de John Stott, crer é também pensar. E parece que os crentes pararam de pensar. E você acha que é bom só porque a novela conta a história de José do Egito, ou dos 10 mandamentos? Vai ler a Bíblia. Quer saber o que a Bíblia fala? Vai ler a Bíblia. Uma vez alguém me parou no corredor: pastor, a novela tal, não sei que novela é essa. Não, aquela que fala de José do Egito. Não vejo. Não, mas ela falou um negócio assim que acho que não está na Bíblia. Vai ver na Bíblia. Eu não vi a novela para ver o capítulo. Não vi. Não sei do que se trata. Se você acha que não está na Bíblia, onde é que você vai saber? Comigo? Vai ver na Bíblia. E aí, tantas outras coisas que tomam o nosso tempo, e depois você diz: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. O salmista está dizendo que a Bíblia faz parte da sua meditação o dia inteiro, como o animal que rumina o seu alimento o dia inteiro, para extrair daquele alimento todas as propriedades que puder ser retirado. Assim também deve ser o nosso conceito da palavra de Deus, em que os versículos afloram, os textos ressurgem na nossa mente, no nosso coração, e eles então vão dominando nosso raciocínio, de tal maneira de que quando vier a tempestade, de quando vier o imprevisto, de quando vier o incidente, o que nos escuda, a primeira maneira como nós reagimos é pela palavra de Deus, porque a Bíblia deve ser a nossa meditação o dia inteiro. Versículo 97, diz assim o salmista no Salmo 119: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. O versículo 103 agora, diz assim: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. A palavra de Deus é doce ao seu coração? Ainda mais num contexto em que vivemos hoje, em que os valores estão sendo confrontados o tempo todo, em que a mídia, a propaganda, os relacionamentos, as ideologias, de muitas maneiras estão dizendo para você: olha, o que você está pensando está fora de moda. Mas o salmista diz: não me interessa o que os outros pensem, o que interessa é que a luz da palavra é que traz ao meu coração segurança. Há algumas semanas estava conversando com um jovem que está conhecendo a palavra, está amando a palavra, mas ele falou assim: pastor, mas para mim está tão difícil uma coisa que eu não entendo. Eu ainda não consigo aceitar, como vocês dizem que veem a homossexualidade como um pecado. Eu disse para ele: olha, primeiro que você não precisa achar que nós pensamos nada. É a Bíblia que diz isso. E o fato de nós acharmos alguma coisa não nos dá nenhuma autoridade sobre nenhum pensamento, porque a autoridade vem da palavra. E eu disse para ele: por isso eu fico muito à vontade para dizer para você que homossexualidade é pecado, mas isso não nos dá o direito de alijar, de marginalizar, de bater, de envergonhar, de humilhar ninguém, por qualquer escolha que faça. Mas as nossas convicções estão baseadas na palavra, e isso traz ao meu coração a docilidade de um sabor, de um paladar que me agrada, que me faz bem e que me faz confrontar todo tipo de pecado, não um ou outro, mas com a segurança de que isso não agrada a Deus. A segurança que temos quando nós dizemos alguma coisa que não nos convém, que não é boa, que não edifica, que não é construtiva, que não é plano de Deus, não está baseado nas nossas próprias convicções ou achismos, mas tem que ser a luz que nos guia no meio do deserto, que nos tem de dar a segurança de que para onde estamos indo e o que estamos fazendo
não é fruto de uma imaginação humana, mas é de uma autoridade divina. Por isso, podemos dizer que aquilo que a Bíblia ensina tem de ser doce ao nosso paladar. Porque a gente precisa de crente para obedecer. Porque crente com fé, até o diabo é. Mas o que nós precisamos hoje é de uma geração de crentes que sigam a Jesus com uma atitude de obediência, porque é isso que faz a vida com Ele valer a pena. E o versículo 130, o salmista no Salmo 119 vai dizer: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Quer aprender a viver? Quer aprender a reagir? Viva pela palavra de Deus, pois foi esta palavra que guiou o povo pelo deserto. O texto de Neemias capítulo 9, quando Neemias reúne o povo, e Esdras então vai ali numa grande exposição explanar sobre o tempo de Deus na vida daquele povo, daquela geração, diz assim o texto em Neemias 9:19: foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Uma geração inteira passara. O povo estava agora vivendo um tempo de cativeiro, mas o povo olha para trás e diz: foi o Senhor que nos guiou por toda a nossa trajetória no deserto. E olha que belíssima afirmação: foi a compaixão do Senhor que não nos abandonou. Ter a certeza de que esta luz que Jesus é para nós, uma luz para o caminho, é a presença viva da compaixão de Deus que não nos abandona enquanto temos que atravessar o deserto. E é a palavra, é a história do povo de Deus, é a história da nossa vida, é a sua história contada em capítulos e em livros daquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas existem muitos crentes que não têm histórias para contar com Deus. Talvez se nós fizéssemos também uma enquete, lembre-se da última vez em que você teve convicção de que foi a palavra de Deus que guiou você, numa decisão ou numa experiência desértica. Muitos ficarão em silêncio, porque dirão: não consigo me lembrar. Mas quando olhamos a história do povo, o povo estava agora reconstruindo os seus muros em Jerusalém. Neemias estava reorganizando o povo, Esdras estava reorganizando o culto, e agora reunidos na celebração de uma etapa vencida, Neemias traz à tona a história do povo e diz: foi por meio de uma coluna de nuvem e por meio de uma coluna de fogo que o povo foi guiado. E sabe o que guiou? A compaixão de Deus, que nunca nos abandonou. Conhecer a nossa história pela palavra e escrever a nossa história pela pena, a tinta de Deus revelada na palavra, nos dará a segurança de que sempre teremos um relato, um histórico para dizer: Deus nos trouxe até aqui. Jesus, eu sou a luz que guia, que ilumina o caminho, que orienta e que dá segurança. Mas você pode imaginar o que seria para o povo no deserto se eles dissessem: deixa para lá, o nosso caminho é muito melhor do que o caminho de Deus. Vamos fazer as nossas próprias lanternas, vamos acender as nossas próprias luzes. Eu sei muito mais do que você sabe. E muitas vezes nós agimos assim também. Muitas vezes nós acendemos os nossos próprios fogos, nós iluminamos o nosso próprio caminho, e a gente acaba dizendo para Deus, não por palavras, mas por atitudes: eu sei melhor do que Deus o que deve ser feito. E nós então agimos pela nossa própria força, agimos no nosso próprio entendimento, e a gente diz: eu dou conta sozinho. Não. A gente precisa reconhecer que, como o povo reconheceu, nós não somos páreos para o deserto. Sozinhos a gente não atravessa o deserto. Por isso foi necessária a coluna de nuvem e à noite a coluna de fogo, porque o povo não dava conta sozinho do deserto.
assim como em Jesus nós não damos conta sozinhos do nosso deserto diário. Sem Jesus não damos conta sozinhos da nossa luta contra o pecado. Sozinhos nós não damos conta da vida. Por isso a Bíblia precisa ser a autoridade. A meditação na palavra precisa ser diária. O conhecimento da palavra precisa ser profundo. E as experiências da Bíblia precisam ser cotidianas. E voltando a Neemias 9, versículo 20 agora, diz assim a palavra de Deus: deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Primeira parte do versículo 20, Neemias está dizendo: deste-lhes o teu bom espírito para instruí-los. É interessante que no Antigo Testamento temos pouquíssimas referências ao Espírito de Deus, porque entendemos que no Antigo Testamento Deus mandava o seu Espírito e tirava o seu Espírito. Mas a partir de Atos 2, sabemos que na revelação de Deus ao longo da história da humanidade, de uma vez por todas, o Espírito Santo agora se faz presente por completo e para sempre na vida daqueles que têm a Jesus como seu Senhor. Naquele tempo, Deus enviou o Espírito para instruir. E hoje também o Santo Espírito, a presença gloriosa de Deus permanentemente, é quem nos instrui para compreender e para aplicar e viver a palavra de Deus todos os dias na nossa vida. É o que diz João 14, 16, 17, em que o próprio Jesus diz assim: eu pedirei ao Pai que lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E no versículo 17, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo é a luz de Jesus hoje, guiando e dirigindo a vida daqueles que veem a Jesus. E lá no capítulo 16, versículo 13, Jesus ainda instrui os seus discípulos dizendo: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Assim como no deserto, Neemias diz que o bom Espírito de Deus instruiu o povo na travessia do deserto. Temos hoje o Espírito de Deus, o Espírito Santo, permanentemente em nós, para nos guiar e nos instruir em toda a verdade. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Assim como o povo no deserto foi guiado por uma coluna de fogo, hoje somos guiados pela luz de Jesus, que nos guarda e que nos dá segurança em toda a caminhada. Nós não damos conta do deserto sozinhos. E como Deus faz isso conosco hoje? Por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo. A palavra revela, o Espírito instrui. É a sua vida espiritual nutrida, dirigida todos os dias, com disciplina, com empenho, com dedicação e principalmente com obediência. As colunas de Deus no deserto se transformaram hoje em presença gloriosa do Espírito Santo em nós, que nos instrui e que nos revela toda a verdade. Jesus Cristo, a luz do mundo, que nos guia enquanto atravessamos o deserto, que nos dá segurança para atravessá-lo e que nos guiará até o fim, até que tudo se complete. A palavra e o Espírito são Jesus Cristo revelado em nós, tudo aquilo que Deus tem para ser em nós. Que Deus nos abençoe. Eu sou a luz do mundo, e Ele faz isso com amor e compaixão, para que você saiba o que fazer e como fazer. Quando você orar ao Senhor dizendo: Senhor, o que queres que eu faça?
Senhor, qual é a decisão que eu devo tomar? Senhor, como devo proceder enquanto atravesso o deserto? Saiba que Ele já lhe deu a direção, já lhe deu o meio, já lhe deu a certeza. A sua palavra, a Bíblia, precisa ser algo presente na sua vida, todos os dias. Eu quero desafiar você nesta manhã a renovar no seu coração o propósito de ler a palavra de Deus e de meditar nela todos os dias. Ainda que seja um capítulo, 2 capítulos, mas fazer da palavra o seu alimento, tão importante quanto é o seu café da manhã, tão necessário para o seu sustento como são as proteínas que você se preocupa em comer ao longo do dia, tão necessário quanto é a água para o seu organismo. Que seja a palavra de Deus também a partir de hoje algo presente no seu dia, desde cedo e até o anoitecer. Um plano de leitura bíblica anual, como nós sempre fazemos, uma leitura devocional. Hoje a Bíblia tem tantos meios, aplicativos no celular, e-mails na sua caixa de entrada. Há tantas formas de ao longo do dia você se inteirar da palavra de Deus, que não há desculpas, não há meios para você fugir da sua responsabilidade de conhecer a palavra de Deus enquanto atravessamos o deserto, de fazer com que Jesus, a luz do mundo, guie você para que jamais, em tempo algum, você ande em trevas. Eu sou a luz do mundo. Aquela luz que guiou o povo no deserto, hoje guia você no seu deserto, para sempre, Jesus Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, intimidade contigo. Ensina-nos, Senhor, a respondermos a esta pergunta que sempre fazemos a Ti: o que queres que façamos? Como fazermos? Que o Senhor nos ensine e nos instrua pela Tua palavra. E que Cristo Jesus, Teu Filho, a luz do mundo, continue a nos dirigir e nos guiar todos os dias. E que por meio da Tua palavra o Senhor nos ensine, nos instruas. Que por meio da Tua palavra conheçamos a Tua vontade, os Teus preceitos, os Teus propósitos, de tal maneira que saibamos agir e reagir enquanto atravessamos o deserto da vida. Que em nome de Jesus todas as nossas atitudes, todas as nossas ações reflitam a nossa decisão de seguir a Cristo, a luz do mundo, que nos guia, que nos guarda e que revela quem nós somos, o quanto precisamos de Ti para atravessar o deserto. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja algo presente todos os dias na nossa rotina, mas não apenas uma leitura mecânica, mas algo espiritual, que nos dê autoridade e que nos dê formação para saber quem Tu és e para saber como Tu fazes a Tua vontade acontecer em nossa vida. Pai querido, guia-nos na palavra, instrui-nos, e que o Teu Espírito Santo sempre nos guie revelando a Tua compaixão, e que o Senhor nunca nos abandones em todo o deserto, mas nos guies pela luz do mundo, que é Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o Espírito Santo, o que nos instrui e que nos dirige por todo o caminho, nos faça cumprir e obedecer à vontade de Deus para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a semana que está começando, até a noite celebrando mais uma vez o amor de Deus entre nós. Não saia sem dar um abraço ao seu irmão e abençoá-lo também com a comunhão em Jesus. Deus abençoe você, até a próxima.